doutrina mórmon? Em grupos de debates, tanto no blog, eu tenho visto alguns argumentos sendo usados e separei 4 argumentos que eu tenho visto mais. Quais são esses argumentos? 1. Não devemos falar mal da doutrina dos outros. 2. Tudo que está escrito aí é uma mentira. 3. Você fala por falta de conhecimento ou vocês estão falando por falta de conhecimento. 4. Já que você saiu da igreja, vocês saíram da igreja, vocês devem ir embora, dar as costas, ir embora e deixar a igreja em paz. Beleza, eu vou falar sobre esses 4 argumentos e vou falar em 4 vídeos separados. Essa é a primeira parte, que a gente vai falar sobre não devemos falar mal da doutrina dos outros. A primeira questão é que esse argumento não cabe a mim e até a maioria das pessoas que participam de grupos de debate. Por quê? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Por exemplo, hoje eu fui no site da igreja, entrei lá com o meu login e minha senha e vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse aí é o diretório oficial da igreja. Meu nome está ali, ó. Meu nome e o nome da minha esposa, contado como os membros da igreja. Nós já pedimos para ser retirado. Mas nós ainda somos contados como lá 1 milhão e poucos de membros que a igreja diz que tem no Brasil. Então, quando eu falo da doutrina da igreja, eu não estou falando da doutrina dos outros. Eu estou sendo contado como membro da igreja, estou falando então da minha doutrina, da minha igreja, sei lá. Apesar de eu não querer mais, mas está lá, estou sendo contado. Então esse argumento não cabe à minha pessoa, pelo menos. E eu acho muito interessante quando esse argumento é usado, principalmente por mormons. Por quê? Porque eu penso assim, rapaz, eles nem pararam para analisar o que a própria doutrina mormon é em si. Por exemplo, a igreja mormon foi fundada em cima de ataque a igrejas evangélicas. Joseph Smith, o fundador da sua igreja, frequentava igrejas evangélicas. E um dia resolveu orar, segundo ele, em um bosque, e voltou dizendo isso aqui, ó. Que Deus havia falado para ele que todas as religiões eram uma abominação à vista de Deus. Que todos os seus líderes eram corruptos. Será que todos os líderes realmente evangélicos eram corruptos? Ninguém era sincero? Muito bem, então a fundação da igreja mormon foi em cima de ataque a religiões cristãs. E hoje, o que será que a igreja fala sobre a religião, principalmente as religiões evangélicas em um todo? Se você for parar para analisar o que ela fala sobre si, vamos ver aqui, ó, isso aqui está no início do livro de Mormon. A igreja mormon fala o quê? Que ela é a restauração da igreja de Cristo, é o reino de Deus aqui na terra. A igreja mormon é o reino de Deus aqui na terra. Vamos ver lá em Doutrina e Convênios o que Joseph Smith declara. Que a igreja mormon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Então não existe outra igreja de Cristo. Ela é a única igreja. Isso é falado todos os domingos, todos os membros vão lá e falar nas reuniões de testemunho que eles sabem que a igreja de Cristo é a única igreja verdadeira e que o livro de Mormon é o livro verdadeiro. Então tudo bem, vamos buscar lá o que fala o livro de Mormon, que é um livro mais correto que a Bíblia segundo os mormons. Vamos lá, em 1 Néfi 14, versículo 10, fala ali que existe apenas o que? 2 igrejas. Então um anjo falando para Néfi que só existe apenas 2 igrejas, que seria a igreja do Cordeiro de Deus e a igreja do Diabo. Então só existem 2 igrejas, não existe mais que um, não existe meio termo. Ou ali mesmo no versículo está falando, ou você pertence à igreja de Deus, ou você pertence à igreja do Diabo. Se ela fala que ela é a única igreja de Cristo, se ela é o reino de Deus aqui na terra, as outras igrejas são o quê? Preciso falar? Então, ó, igreja, isso aí, ó, igreja batista, testemunho de Jeová, adventista, presbiteriana, metodista, todas as outras igrejas não são a igreja de Cristo. Se não é a igreja de Cristo, é a igreja de quem? Quem
estava por trás dos fundadores dessas outras religiões, segundo o livro de Mórmon. Então, algumas pessoas vão se desesperar. Não é isso que me falaram, não é isso que eu vejo falando. Se você furar um pouquinho a casquinha de ovo da doutrina Mórmon, você vai ver como maligno está por trás dessa doutrina. Só que você precisa analisar. Então não sou eu que estou falando. Está escrito, é só você ler. Então por isso que eu acho muito... Seria até engraçado se não fosse trágico o Mórmon vir falar que a gente não pode falar mal da religião dos outros. Se a própria doutrina dele afirma isso, que a doutrina dos outros são doutrinas do diabo, doutrinas do demônio. Agora, não se assuste com isso. É o que a doutrina está falando. Eu acabei de mostrar para vocês. Basta vocês lerem e analisarem. Obrigado.